Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 31 de julho de 2025, agora são exatamente meio-dia. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, foram aproximadamente 20 minutos que eu fiquei. Será que é adesivo? Caminhão de lixo com piscareta ligado? Urgência não é. Será que é adesivo? Por sinal, agora na saída do beco ali, passei pelo Marcelo, meu vizinho, que mora ali. Já apareceu no vídeo outras vezes. Já larguei o dele. Ele não tinha me pedido ainda, mas eu larguei pifado. Enfim, já tô indo buscar minha primeira corrida aqui num dos becos da Passuelo, da João Passuelo, e levá-la lá pro centro. Eu quero mostrar pra vocês. É um dos bequinhos que tem à esquerda lá no final, bem apertado por sinal. Que ela poderia ter descido, ela pode ter descido, na verdade. Eu espero que ela tenha descido, porque estava a 7 minutos de deslocamento quando eu recebi a chamada. E foram aproximadamente 20 minutos, como eu ia falar antes, que eu fiquei dentro do carro escutando Bola nas Costas, programa da Atlântida sobre futebol, né? Recusando e esperando mais um pouco e recusando diversos absurdos. Até que tocou essa que eu tô indo buscar. 7 minutos lá pro Centro Histórico, lá pra Borges de Medeiros com a Salgado Filho. Tô quase chegando no beco aqui. Espero que ela tenha descido, senão vamos subir junto. É um dos becos aqui da... Esse é o mesmo morro que eu moro. Esse aqui é a esquerda, só que é a face oposta. Eu moro pro lado do Vale do Aracaju, e aqui é pro lado da Vila Nova. Não sei se tem algum nome específico deste vale, mas é um vale também, porque lá do outro lado tem outro morro, ó. E aqui no meio passa um arroio, que eu acho que é o Cavalhada que passa aqui, não tenho certeza. Estamos quase chegando no beco ali. Tomara que ela esteja pronta, disposta e cheirosa aqui embaixo, me aguardando, porque esses becos são super apertados. Uma vez eu refuguei uma corrida dessas, porque eu achei que não fosse conseguir chegar lá em cima, ou manobrar pelo menos. Não desceu, tá aqui o beco. Agora eu vou ter que subir ele. Vai. Ela não desceu, sem vergonha. Vamos lá então, vamos subir e pegar a moça. Eu não vi o PIN. Esse aqui eu já vim. Lá em cima, acho que, se não me engano, tem uma rodelinha assim pra fazer o retorno. De boas. Esse aqui nem é apertado, é. Mas teve um desses aqui, tem vários, que aqui a região sabe, que é uma coisa assim, ó, reta, só vai um carro. Só vai e só volta um carro. Cadê a moça? Não tem ninguém aqui, tia. É muita sacanagem, sabe? 7 minutos, não tem ninguém me aguardando. Tá ali ela, à esquerda. Deixa eu manobrando enquanto isso. É a Nayara? Nayara? Esperar, nem pronto, nem pensar, né? Segue a minha saga pra encontrar o moto. Vim aqui no ponto do moto, larguei a moça ali na Salgado com a Borges. Veio trabalhar porque ela trabalha remoto desde antes da pandemia e acabou a internet dela. Acabou não, deu algum problema na rede e teve que vir trabalhar no escritório hoje. Tava toda contrariada, por isso estava atrasado, sem vergonha. Sempre acho um motivo para deixar o cara esperando, né? Ai moço, desculpe, aqui a minha internet caiu, eu tava trabalhando, não sei o que, bababá, eu tive que sair de última hora, não tava me organizada pra isso, não sei o que, papapá. Enfim, aqueles papinhos, sabe? E o motorista que espera. Se bem que eu nem esperei nem 15 segundos, na verdade, né? Eu só não gostei de ter rodado 7 minutos e não ter enxergado ninguém quando eu cheguei lá. Isso que me... Mas entre outras muitas coisas também me incomodam nessa vida. Que é uma merda, né? Mas que é boa pra caralho. Perdi 36, então eu tô aqui do lado do Teatro São Pedrinho, atrás de um Cronos igual o meu. O colega também tá fazendo plantão aqui pelo jeito.
5,88, mas vai tudo te fudeu, merda. E não sei se ele é seguidor do moto ou não, mas ele já deve ter escutado falar desse ponto, né? E é engraçado que eu sempre vejo 2 ou 3 carros quando eu passo por aqui. Além dos taxistas, quando tem, por sinal hoje não tem nenhum. Isso aqui é um ponto de táxi, tá? Eu estou atrás da placa do táxi, você pode ver ali à direita. Não sei se você consegue ver. Dali pra frente é o ponto oficial de táxi. Vamos fazer o seguinte, vamos pular, vamos furar a fila desse colega. Como é que é o que o Diego falou no podcast, que é o espeto? Peixe-espada, acho que é isso, né? Isso é um peixe-espada, então, aqui, lá na frente, parar na plaquinha do táxi. O colega não me viu, não sei se me conhece, acho que não. Ó, buzinou, acho que me conhece, não tinha se dado conta que era eu, talvez. Se ele me conhece mesmo, ele vai vir atrás de mim. Não veio, não tá afim, não tá disposto. Por sinal, mandar um abraço pra Marcelo Lacorce. Não entendi exatamente aonde que ele tá. Ó, veio, tá vindo ele. Te dei o peixe-espada agora, cara. Tem um adesivo pra nós aí? Claro! Eu furei a fila, tu não viu? Tá paradinho no ponto do Mota, por quê, meu bruxo? Tem que vir na ponta aqui, na ponteira. Mas só que, cara, eu ando meio azarado com os EBTC, né, cara? Como é que é teu nome? Everton. Deixa eu pegar aqui, ó. Só um pouquinho. Não vou pegar isso aqui. Cara, eu dei uma risada quando tu foi pra Novo Hamburgo. Só Sou de Novo Hamburgo. Deixa eu... Só um pouquinho. Tá tocando pra ti aí, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá aparecendo agora. Manda um abraço pros guri aí. E aí, gurizada? Everton da onde? Novo Hamburgo? Hamburgo. Everton do quê? Guerra. Everton Guerra lá de Novo Hamburgo. Deu risada porque você tem raiva lá? Cara, Novo Hamburgo não dá. Eu sei, mas não tem o que fazer mas atualmente, né, cara? Não tem. A frasezinha aquela pra se ver se os guri conhecem. Pra cima deles e... E ferro nelas. Agora tu veio. Manda um abraço aí, gurizada. Os meus 2 filhos te seguem também no canal. Um abraço O pros... Rafael e o Eduardo. Abraço pro Rafael e pro Eduardo, os filhos do Everton aqui. Segundo ele, me segue no canal. Tocou pra ti aí, não? Tocou uma de 13 pila, nem sei pra onde era, recusei. Nem pego. É isso aí. Ontem eu tava lá em Gramado, mas tava uma merda também. Foi pra Gramado? Ou não, tá cheio lá? Cheio de chover? Deve estar cheio de chover, né? Uma merda, de tarde, uma tranqueira desgraçada. Imagina, pior que aqui, que é 24 aqui, né, cara? 11 pila pra auxiliador, né? É o que tava tocando que eu recusei aqui. Vai trabalhar. Falei, tu. Entendei. Quase me caguei, só pra não passar batida. Vamos lá então, peguei uma corrida aqui. Auxiliadora também, não sei se... Eu acho que ele era tururu pra ele e veio exclusiva pra mim. A mesma corrida que eu recusei antes, quando eu comecei esse take aqui. 11 pila pra Germano Petersen. Tá dando 50 e poucos centavos o minuto, por isso que eu não peguei a corrida antes. Mas agora vamos pegar, eu tô parado, já faz 10 minutos, pelo menos eu vou pra uma região movimentada da cidade, né? Travesseiro, como eu digo sempre. Tá, mas deixa eu mandar um abraço pro Marcelo Lacorte, então. Eu não peguei exatamente onde que ele está, mas deve ser no nordeste do Brasil, numa piscina, num resort, parece ser um resort. E ele mandou um takezinho agora pra mim no Instagram, e eu compartilhei lá no meu stories, na beira da piscina assistindo Diário de Uber. Mas tem louco pra tudo nessa vida, né, tchê? Vamos combinar. Tem louco pra tudo. Na beira da piscina tomando um chopp. Tá lá? Acabei de postar no meu stories. Dá uma olhadinha lá. Assistindo o Diário de Uber. Perdemos o respeito. Cadê a Paula? É por aqui. Um abraço, Marcelo. Aproveita as tuas férias aí. E na volta, quando tu retornar a Porto Alegre, tu coloca em dia o canal. Vamos dar-lhe. Cadê a Paula? Merda. Vamos! Tem ninguém aqui. A Paula pediu ali. Quem sabe, quem conhece a região, né? Andradas Conde de Neves, onde estou agora. Só que ela estava onde? Na Andradas, no edifício Santa Cruz. Ela esperou eu chegar ali para mandar mensagem que estava no elevador. Eu acho que ela estava no edifício Santa Cruz. Andradas 1, 2, 3, 4, para quem não sabe. O edifício Santa Cruz, por sinal, já foi o maior da cidade, mais alto pelo menos. Não sei hoje desse ranking, mas quando eu era piá, a minha avó me falava isso, pelo menos. O edifício Santa Cruz, Andradas 1, 2, 3, 4, era o mais alto da cidade. Pois bem, ela estava lá, eu vi pelo PIN. Eu cheguei aqui na Andrade Neves com a General Câmara. Eu cheguei ali, tudo bem, estava perto, né? Estava 30 segundos de distância. Mas ela estava lá no edifício Santa Cruz. Estou no elevador, disseram pra mim. É muita falta de respeito, né, tia?
Ela quer que eu faça o quê? Que eu faça um milagre? Não tem como estacionar, não tem espaço porque é uma rua apertada. E aonde tem calçada tem placas com X, que significa proibido parar e estacionar. Mas acho que ela não sabe disso. Acho que ela não conhece a região, né? Deve ter caído ali de paraquedas e deve ter ido visitar alguém. Então ela não sabe que não tem como. Sabe sim, porque ela pediu no ponto da Andrade Neves, porque ela sabe que lá na Andrade o carro não vai. É foda, sabe? Não basta o estagiário estar nos fudendo, nos esfolando, nos assaltando. A gente tem que passar por cima desses passageiros sem noção, filho da puta. Dos extremos do meu dia, do início do... Hashtag fica a dica, viu o que o Porã tá falando, né? 1h30 da tarde, às vezes eu tenho a impressão que sou eu o problema. Às vezes eu tenho certeza que o problema sou eu. Às vezes parece que todos se combinam para conspirar contra mim. Eu já estou me sentindo nesse momento o centro das atenções, né? Mas só para não passar batido e registrar. Agora são 1h30 da tarde, estou aqui na Vicente da Fontoura, tendo que buscar minha 7ª corrida. E a minha 6ª passageira, que foi a que eu deixei aqui no hospital Dr. Clean, foi a primeira passageira, passageiro, que não foi bloqueado no dia de hoje. Exatamente. A moça lá que me deixou esperando foi bloqueada. Veio com o papinho furado que enfim, sempre os mesmos papinhos furados, né? A penúltima, parei na Demetrio Ribeiro, naquele enrosco lá, que não tinha pra trazer, pra levar ali pro TNN, por sinal, ó. Ali, aqueles blocos que tem ali na frente. Aí daí por cima era viagem pra terceiro, passageiro convidado, né? E o pior, passageiro convidado não acompanha nosso movimento. Então, na grande maioria das vezes, o passageiro convidado tá onde? Dentro de casa. Às vezes eu penso que sou eu o problema. Mas às vezes não, né? Às vezes não. Falta um pouco de... Ou falta muito de senso para muitos desses passageiros, né? Enfim, deixa eu pegar a Penélope agora. Não sei se é charmosa ou não. Aqui no La Salle Santo Antônio. Essa deve estar pronta na calçada. Imagino eu, né? Para levar lá São Vasconcelos, lá no bairro Boa Vista. Canoas? Não. 16 pila daqui pra Canoas. É onde eu fui me meter, sabe, cara? 16 pila de Gravataí pra Canoas. Ai. Vou mostrar, né? Aproveitar que tô aqui passando raiva, já tô com algumas coisinhas. A maioria pra dentro da Gravataí ou da Cachucha. Eu tô bem no... Lá é Cachoeirinha e aqui é Gravataí. Bem no meião, no limite, na divisa, na fronteira desses dois municípios aqui, vizinhos. Que delícia, cara. É pra isso que eu vi. Esse estagiário, né? Ele só quer nos foder o tempo inteiro. Tocou 37, sabe pra onde? O Hospital Dr. Clean, lá na Vicente das Fontoura, em Porto Alegre. Peguei. Tocou no Tururu, fora do seu destino. Vamos fazer ele, né? Acho que é mais inteligente que 16 pra Canoas. O que tu acha? Mas antes vou terminar meu almoço, porque ninguém é bobo aqui. 2h30. Sabe, então, sentido único, mas eu quero ir pra lá. Como é que eu faço então? Eu vi que tem uma saída lá em cima, ó, e eu tenho que ir pra lá buscar a Fábio pra ir lá pro Hospital Dr. Clean. Pra quem não se ligou, não sei se eu comentei, acho que eu comentei sim. Eu já estive lá no Hospital Dr. Clean. Foi a passageira, minha primeira passageira que levou a nota 5 hoje. Depois a Penélope também levou.
E depois o rapaz que eu trouxe pra cá também levou. Porque estão todos prontos, dispostos e cheirosos me aguardando. Pra me conquistar é muito fácil, não precisa muito. Não precisa nem me convidar pra beber. Basta que tu esteja pronto lá. Esteja pronto, já me ganhou, né? De preferência fica quieto, tá? Fica a dica aí pros passageiros que vierem me seguir no canal nos próximos dias, que eu sei que isso vai ser uma consequência. Eu vou falar bastante sobre isso, inclusive. Vou abordar muito mais, com muito mais ênfase essa questão de como o passageiro tem que se portar, né? Porque falta um canal que fale pros passageiros. Canal de motorista tem um monte, né? Canal de motorista tem um monte. Cada esquina tu vê um motorista youtuber. Agora eu quero ver um passageiro youtuber falando sobre o dia a dia de passageiro, né? Bom nicho aí, fica a dica pra ti aí, passageiro. Tá me seguindo aí e por algum motivo alheio à minha vontade não é motorista de aplicativo, né? Cria um canal, passageiro de Uber, qualquer coisa parecida, né? Pra passar a tua experiência como passageiro. Eu já passo a minha como motorista e assim como diversos colegas. Mas eu vou tentar abordar isso com mais ênfase, né? Tipo, cara, esperar pronto, por exemplo, é o mínimo possível. Não existe... É o mínimo que tu pode esperar numa relação dessa de mobilidade. Porque por acaso, tu espera o ônibus dentro de casa? Tu espera o ônibus dentro de casa? Tu espera a lotação dentro de casa? Não. Então por que tu espera o Uber dentro de casa? Qual é o argumento, qual é a explicação lógica, plausível para tu esperar um Uber dentro de casa? Não tem. Então tu quer me ganhar? Espera na frente de casa. Tu já tem 95% de chance de ser bem avaliado por mim. E o resto, os outros 5%, é contigo. Como se isso fosse mudar muito as nossas vidas, né? Vamos combinar que essas estrelinhas na prática são muito mais importantes para ti do que para mim. Porque eu tenho uma ferramenta de pegar os passageiros com nota que eu escolho. Já os passageiros não têm a ferramenta, até que eu saiba, de só pegar motoristas acima de nota tal, né? Não tem isso. Então tu pode me avaliar mal se for o caso, se eu te der argumento, motivo para isso, né? Se eu te tratar mal, se eu te tratar com rude, né? Tratamento rude, como diz ali. Perdi a palavra e a expressão para exemplo, para falar isso, né? Mas na prática, essas estrelinhas elas não me abalam, porque, enfim, tô aqui no meio da Avenida São João. Quando eu cruzar Ipiranga, vai acontecer alguma coisa no meu coração. Vou ir buscar na Rua Sombrio, na Caxuxa, aqui em Cachoeirinha, como eu comentei. Eu saí de Gravataí e entrei em Cachoeirinha, vocês nem perceberam, né? Sim, os mais ligados com certeza perceberam. Aquela avenida, a última que eu atravessei ali, a Rondon, é justamente a avenida que faz o limite desses dois municípios, como eu estava tentando falar mais cedo. Essa igreja que eu não conheço, é dos Mormons, né? Do Jesus Cristo dos últimos dias, são os Mormons? Não sei, né? Não vamos falar bobagem. Essa aqui é a Brambila, que é uma das principais aqui dessa região. Bairro Anair, se eu não me engano, né? Minha primeira sogra, a avó dos meus filhos, ela morava aqui na Granja. De vez em quando eu pegava o bus que eu vinha pra cá, passava quando eu perdia o Granja pra ir na casa dela. Tô falando dos anos 90. Quando eu perdia o Granja, ou Interior 2, pode ser? Tinha um que eu pegava que eu largava aqui nessa Brambila aqui. Eu ia a pé por dentro do bairro ali, então. Hoje não saberia fazer esse trajeto a pé. Enfim, pegar então Fabi aqui, isso aqui é Vila Nair, né? Acho que é isso. E levar então, e eu achei estranho que também paga essa corrida, entre aspas, tá 37 pila. E normalmente de Porto Alegre pra Caxuxa tá pagando 22, 25 reais. Achei estranho, mas enfim, vamos dar. Eu já investiguei ali pra ver se não tinha parada. Não tem parada, viagem direto. É nesse bequinho à direita aqui, ó. Vamos ver se ela tá pronta, disposta e cheirosa me esperando. Tomara que esteja. Olha que eu demorei pra chegar aqui, hein? Terminei meu almoço e rodei mais o que? Esse take tem 5 minutos. 4 vou perder essa música. Tá, depois eu falo. Direto é Brasil.
Chega até a me arrepiar esse minha juventude. Anos 90. Depois eu continuo. Infelizmente acabou a minha música. Então, vamos voltar ali então, né? Continuo direcionado pra Caxias do Sul, só pra não passar batido. Pegar aqui 20 pilas na Luz de Camões, direção a Poço de Leão, lá na zona norte da cidade, perto do Triângulo. Infelizmente acabou aquela música La Rubia de l'Avion, acho que é isso, né? Eu vou procurar essa música depois e colocar na minha playlist do Spotify. Muita coisa veio na minha cabeça. Quando o cara era jovem, era feliz e não sabia, né? Não tinha boletos. Ou até tinha boleto pra pagar, mas enfim. O valor era bem menor, vamos combinar? Que delícia, cara. Passou. Só pra não passar batido, já tive no Terra Nova Nature hoje. E agora estou aqui no Terra Nova Vista Alegre, passando raiva na área de embarque e desembarque, porque tem uma SUV trancando todo mundo aqui, tchê. A área de embarque e desembarque é pra embarcar e desembarcar. O pessoal não entende isso, porra. O que tá acontecendo é que a Compass acha que não passa. Não sai de ré mesmo, que de ganhar mais, sabe? Impressionante. Isso quer dizer, eu ia pegar o take pra dizer não sobre isso aqui, né? E sim sobre as SUVs que estão voltando como se não houvesse amanhã. Estão descendo o gramado e estão voltando com tudo. Pra chegar aqui, eu vim me arrastando atrás de uma SUV de merda. Eu não sei qual é, não lembro, não veio ao caso, não interessa. Toda a Beno Mendes. E não tinha como ultrapassar, porque a Beno Mendes era uma faixa única de rolamento. Vamos! O Moisés ali, ó. Ele reconheceu o Magrão. Também tinha um Cronos. Tem um Cronos no caso. Não se desmanchou dele ainda. E se arrastando, comendo faixa, e não deixava passar. E quanto mais eu ficava nervoso e buzinava, mais devagar ela andava, daí de propósito, né? Daí pra me fuder. Não consegue, né, Moisés? Tu viu, cara? As SUV estão voltando tudo, tchê. O colega ali tava na mesa que eu ali. O Jeep, agora a Compass passou. Tá aqui ela voltou de ré, não consegue, né, Moisés? O que aconteceu? A Renegade, ela encostou ali direitinho, dava pra passar, mas a Compass ficou com medo. É muito grande. Daí trancou todo mundo. E agora tô aqui, criando conteúdo com essa merda. As SUVs estão voltando. Seguimos a missão Caxias do Sul, tocou agora 12 pilas. Sabe pra onde? Aí, ó, mais um. E o pisca! E o pisca que tu vai estacionar? Faltou o pisca, senhora. Faltou o pisca que ia estacionar. Por isso que eu encostei na senhora, não sabia que ia parar. Não entrou. Elas estão voltando, pessoal. Que loucura, sono nosso, tia. Aqui não era SUV, mas era uma senhora com três crianças. Que é o perfil do motorista, da motorista de SUV, né? Pessoas que estão com a vida resolvida, normalmente senhoras que tem criança, estão levando na escola, no clube, na puta que pariu, né? Daí sai se arrastando pela cidade. 12 pilas, direcionado para Caxias do Sul depois de quase 2 horas. São 10:04 agora. Não, quase mais de 1 hora direcionado. Tocou aqui para pegar a Beno Mendes para levar para Cristóvão Colombo. Me explica qual é a lógica do estagiário. Se eu quiser ir para Caxias, tem que abastecer, né? Sem combustível. Este carro aqui pelo menos não anda. Pelo menos por enquanto. Quem sabe um dia veículos a energia solar, hein? Será que já pensaram sobre isso e eu não escutei a notícia? Será que é uma coisa muito inviável? Deve ser, né? Gerar energia o suficiente para movimentar um carro com placa solar. Não sei, né? Enfim, fica a dica. Que carro é esse? ZR 001. Nunca tinha visto esse carro. Olha que bonitão.
Olha que bonitão esse carro. Faço ideia que carro é esse, nunca tinha visto na vida. 47 anos de idade, eu nunca tinha visto aquele carro ali. Enfim, vou ali abastecer então. Tô indo no posto que tem aqui no 4º distrito FT da Rede Rodóia, eu acho, Charrua, não lembro. Eu sei que as últimas 2 ou 3 vezes que eu tive ali pra abastecer, rendeu bastante a gasolina deles. É uma gasolina boa. Foi bom ter descoberto, só descobri por causa do baratão. Aí que bonitão esse carro, tia. Acho que é elétrico, é todo. Não tem maçaneta, com câmera do lado. A roda deve ser roda 25, eu acho. Muito grande. Cara, que delícia de carro. Esse deve ser Ó, eu quero esse carro aí, ó, pro diário de Uber na estrada, ó. Esquece o Corolla Cross. Esquece o Corolla Cross. Eu quero aquele ali, ó, Zik R001. Pode ser naquela cor, tá bonita mesmo. Como eu tava falando todo o posto, descobri ele por causa do baratão, né? Porque posto que é numa região que eu não movimento naturalmente, né? Mas e descobri também descobri hoje que a gasolina baixou no aplicativo do baratão para 5,39 em apenas 3 postos. Um que eu não descobri qual é ainda, que é um posto que tem no bairro Mário Quintana, não sei que posto que é. O outro é esse aqui, o FT Combustíveis, e o outro é o meu lá da Zona Sul, que eu fui 2 ou 3 vezes e que fui muito mal atendido, e lá não pretendo voltar, sob hipótese alguma, né? Hashtag fica a dica também, aquele posto que tem ali na Alto Niemeyer, eu não sei, acho que é bandeira Rodóia ou Charrua, não lembro. Esse é amarelo e vermelho, porque o Rodóia, só que o Rodóia e o Charrua também, os dois são amarelo e vermelho, né? Então eu não sei. Daí eu fui muito mal atendido, foi ruim o negócio, foi feio, tá? E esse aqui então, vou ali 5,39, vou usar o cupom diário 20, com 20 centavos de desconto por litro de combustível. No caso gasolina, vou colocar. E vou pagar o que? 5,19? Mais 5 pila de desconto que eu tenho das baratinhas que vocês deixam pra mim. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Cupom diário 20 no Baratão Combustíveis. Se tu não sabe do que eu tô falando, acessa a descrição, baixa o aplicativo, entra na hora do cadastro com aquele código de indicação ali, daí tu deixa tá baratinha pra mim. E anota na tua cabeça do diário 20. Quando tu for fazer a compra do combustível, antes de finalizar, tu vai lá e aplica o cupom, pá! E teu desconto já vai sair líquido na hora do pagamento. Feito? Olha então, só chegar, pegar a esquerda na São Pedro, direita na Presidente Franklin Roosevelt, segunda esquerda na Ernesto da Fontoura, né? Acho que é esse o nome da rua. E pá, cheguei. De raiva eu vou abortar a missão Caxias. Eu fiz uma corrida de 12 pila pra Rua Zequinha, que tem aqui no bairro Passo da Areia, Rua Esporte Clube São José. Zequinha, popularmente conhecido por nós porto-alegrenses. Os torcedores do Zeca não gostam que a gente chama de Zequinha, né? Então vamos respeitar os guri, até porque eu tô no bairro deles. 31 pra onde? Harmonia Canoas. Buscar 5 km lá na Carlos Gomes. E daí eu tô vindo aqui, daí tocou um monte de coisa assim, né? Que, pô, chovendo molhado falar. Ele tocou 23 pila pro Rio Branco. Tá, Rio Branco é aqui. Deve dar 15 minutos agora. Uma Comfort, a primeira do dia, eu acho. Pra buscar no shopping Bourbon Assis Brasil. Não, Bourbon Valig. Daí mandou mensagem, estourou pra tele principal. Ok, entendi, tô indo. Tô aqui nessa rua que é a Barão de Itaqui, pra pegar aqui a Carneiro da Fontoura e acessar Assis Brasil. Ele cancelou. Daí eu fui ver a taxa, 0. Disse, não, vamos reclamar, porque essa taxa é 473. Quando o passageiro do Comfort cancela, é 473. Pelo menos 473 eu quero. Daí eu pedi revisão por VAR. Daí o estagiário me respondeu que ele tem 4 minutos permitidos para cancelar uma corrida sem custo, sem taxa. 4 minutos, cara. 4 meses. Pode ficar brincando então de chamar carro. Pensa, se isso cai no... Não deveria nem estar falando isso aqui. Se cai no ouvido, o pessoal vai começar a pedir carro para nos movimentar e nos tirar pra otário.
4 minutos. Ele tem permitido para cancelar sem pagar custo nenhum. Eu não rodei tudo isso, eu rodei talvez uns 2 minutos, nem isso, né? Talvez, mas eu poderia ter rodado 7. Não, mas daí ele me pagaria a taxa, né? Mas mesmo assim, 4 minutos é um absurdo, tio. Pede a corrida e tem 4 minutos para pensar se realmente ele quer fazer a corrida. Se isso cair aí, vai virar mais caótico que já é. Porque daí o que vai acontecer? O passageiro vai pedir o carro. Quando o carro tá menos de 1 minuto e ele não tá pronto, ele cancela. Ele não precisa pagar. Daí pede de novo. Agora tocou a 7 minutos, beleza. Termina de se arrumar e desce para esperar o carro. Ele nunca mais vai se apurar. 35 para onde? Machaca. Buscar 4 quilômetros lá no Três Figueiras. Tá, deixa eu tirar esse destino aqui. Aí você tá mandando corrida para cima, porque eu tô direcionado, né? Só que tá mandando buscar 4, 5 quilômetros e eu tô perdendo de fazer corrida. Como se tivesse alguma coisa boa a fazer mesmo, né? Mas deixa eu tirar o destino e seguir trabalhando. Com a Pier 36 Imóveis. E aonde que eu vim parar? Bairro Mato Grande, em Canoas. Esse condomínio aqui à esquerda trouxe melhor corrida do dia na relação que eu fiz até agora. 28 pilas para 13 km no Comfort, ali do bairro Pastaria, onde eu tava. Demorou mais um pouquinho para tocar uma corrida, essa corrida. Depois que eu falei com vocês, já desativei o Moto Caxias, tá? Não tô direcionado, mas veio igual pra Zona Norte. No caso, para norte de Porto Alegre, né? E agora vou ficar paradinho aqui na frente desse condomínio, esperando meu principal passageiro do dia, o próximo. Vamos lá então, contabilizando mais um prejuízo. Eu tô quase chegando em Porto Alegre aqui. Dormimos? Tô aqui na Guilherme Michel, quase chegando já em Porto Alegre. Tô voltando vazio, me arrastando por dentro dos bairros aqui, Fátima, Rio Branco. E eu não vou dizer que não tocou nem pra mandar merda, porque tocou. Um monte de 588. E umas corridas pra uns lugares que é melhor ficar em Canoas vazio. E pra Porto Alegre mesmo, nada. Nada. Pra dizer que não tocou uma pro bairro Mauro Quintana, 20 pilas, 38 minutos. Que não vão combinar, né? Ó, dá um acidente ali. Ambulância, a IPTC de Canoas. O que será que aconteceu? Mais uma vez aconteceu isso bem na hora que eu tô gravando. Não, acho que já recolheram. A ambulância já tá vindo embora. A IPTC do lado de lá já tá liberando o fluxo do lado contrário. E o nosso aqui também já liberou. Mas enfim, teve um acidente. Não sei se foi atropelamento. Não tô vendo carro nenhum aqui batido ou qualquer coisa parecida. Não sei o que houve. Espero que a pessoa esteja bem, né? Alguém foi naquela ambulância, com certeza. Tem nada? Não sei. Nunca saberei. Eu nunca saberei. Passando então agora aqui a ponte do Rio Gravataí, já acessando Porto Alegre. Toda a cidade está em dinâmico. Nada demais, na verdade, 5, 6 pila. Ontem aconteceu isso e troquei 6 por meia dúzia mais uma vez. Agora são 5h37. Eu cheguei, era 5h07 com o passageiro lá no bairro Mato Grande. Meia hora sem fazer porra nenhuma, literalmente. E ainda queimei alguns quilômetros aí de deslocamento vazio batendo lata. Eu vou até o primeiro condomínio que tem aqui da Nego Bauer e ali eu vou parar. Dali eu não saio mais, até tocar uma corrida que dê pra fazer, que dê pra voltar a trabalhar. Eu tava pensando, antes de começar a gravar, e eu vou repetir isso aqui. É impressionante, cada vez que eu saio de Porto Alegre, com raras exceções eu passo raiva. Com raras exceções. Hoje, por exemplo, em Gravataí eu não passei raiva. Cheguei lá, fui almoçar e no meio do almoço tocou uma corrida pra voltar. E ok, né? 37 pila pra
Deu que uns 23, 25 km no X pela Castelo Branco. Não é a pior das corridas no momento atual, né? Bons ouvidos para isso. Bons ouvidos para isso. Mas aquilo foi uma exceção. Normalmente acontece isso. 23 pila para Fátima, Canoas. Tem que buscar onde? 5,6 km. Tem que buscar sei lá onde para voltar. 15 pila para o aeroporto. Será que vamos? Não, não é no aeroporto, é na Severo Dúlios. Buscar 6 km aonde? Giuseppe Mandelli. Ah, é lá? Ué. Giuseppe Mandelli é uma daquelas travessias da Severo Dúlios ali que tem umas fábricas. Estressa a corrida. Mas já foi, já perdi. 14 pila. Não é buscar 6 km nem aqui, nem na China. 10 pila, buscar no José Luizio para levar para Boulevard Laçador. Também não. Depois eu fico embiretado, tem que voltar tudo. Não entra de fila nenhuma. Boulevard Laçador, eu vou ter que entrar lá pro aeroporto e chulhar uma corrida. Se bem que agora é a saída das firmas, né? Até pode ser que tivesse uma corrida, mas já foi, já era. Aqui, ó, proibido estacionar, aliás, permitido estacionar. Não adianta me buzinarem. Estou resguardado pela lei. 7h25 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. E não era, deu uma perninha interessante depois de muito tempo nesse horário. Deixa eu tentar repetir o que eu fiz. Tocou naquele condomínio lá no Maital onde eu tava parado, como eu imaginei ou como eu gostaria. Tocou ali, deu uns 3, 4 minutos de espera. 11 pila para Carlos Traem da Couto de Magalhães. Ok, vamos dar. De novo, tô aqui na Ernesto da Fontoura, bairro São João, Higienópolis, não, São João aqui, São Geraldo, sei lá. Vou pegar aqui na Couto para levar para Carlos Traem com 3,50, 11 com alguma coisa. Peguei uma corridinha lá para levar para Cis Brasil. Fui com raiva, porque eu não gosto do destino. Cis Brasil lá no Triângulo, praticamente. Mas de lá eu peguei 35 pila para CB, depois peguei 25 pro Petrópolis, depois peguei mais 25, eu acho. Essa última corrida para cá, pro Ernesto da Fontoura. E agora pegar mais 11 ali para Carlos Traem, aqui pertinho. A corrida que tá dando 3,50 o KM. Eu devo ter rodado, não vi, mas devo rodar aí uns 3 no máximo, né? É isso. Enfim, não é nada demais isso que eu falei agora. São valores normais para um outro momento da nossa vida, né? Mas ultimamente tem sido difícil fazer corridas ok's, né? E hoje parece que foi bom. Ainda tá com uma dinâmicazinha meia boca. Eu não sei por quanto tempo vai durar isso aí. Vou tentar aproveitar, mas de qualquer maneira são 7h30 da noite e ainda não fechei. R$300. Aos atentos que me acompanham, sabe que essa é a minha meta das 7 horas da noite. E que durante muitas oportunidades eu fechei até bem antes do que isso, né? Começando a trabalhar ali entre 11 e meio-dia, como de costume. Enfim, pelo menos essa perninha foi ok. E nada mais. Pegar o Caio Alexandre aqui na Couto de Magalhães e levar ali pra Carlos Traem Filho, no meião do travesseiro. Claro que não tá. Tá, vamos dar ali. Tá, vamos buscar ali então. Tocou 25 pila pra Lucas. Não vou esquentar a fila, mas nem pensar. São 5 para as 8 da noite. Larguei o rapaz na Carlos Traem, tocou na Encantada pra vir pra cá por 20 pila. E agora já tocou por 25 pra ir pra Lucas. É pra isso que eu vivo. Corridas assim rápidas, conectadas, uma do lado da outra e com preço justo. E só tenho que... 2 minutos só se passou, então não vou ter tempo. Tinha fila para entrar de carro ali, provavelmente Uber trazendo buscando passageiro, né? E esse horário aqui agora são 5 para as 8 da noite. Esse horário
Pelo que eu sei, normalmente tem bastante voo chegando e normalmente dá umas tranqueirinhas ali na área de embarque e desembarque do aeroporto. Espero que o José Luiz já esteja pronto, disposto e cheiroso, me aguardando na área de embarque do Uber, para que eu não perca essa corrida, né? Só que eu preciso finalizar aqui pra ver se ele habilitou o PIN dele. Até que não tem tanto carro não. Mas tinha fila pra entrar ali, tem fila ainda, vocês vão ver, ó. Fila pra entrar no desembarque, ou seja, é carro buscando passageiro, né? Porque quem vem trazer, pega a faixa do lado lá, a cancela do lado no caso. Vamos ver se tem vulco aqui. Não pareceu ser da... tem um movimento, nada demais. Tá, deixa eu finalizar aqui que eu preciso ver o PIN dele. Olha os produtos da Selecionados Uniado. Acabei de fazer para baixo que estão. Olá, estamos à sua esquerda. Ué, não tô no trend? Ok, entendi. Marcou estamos. Que preguiça de estamos é... Normalmente estamos 4 pessoas, né? Mas vamos fazer. Pegar na esquerda da 24, ela disse que ela marcou o trend 1454, mas então ela deve ter atravessado a rua. Bom, deixa eu contar sobre essa viagem que eu trouxe 2 velhos aqui agora, um casal de velho. Toda constrangida tava a senhora. Eu peguei ali em cima no restaurante que tem na Comendadora, esquina com a Anitta. Restaurante francês, eu acho, não lembro o nome dele. Não vem ao caso. E pra trazer pro meio da próxima quadra. Deu 200 metros a viagem. Toda constrangida, pedindo desculpa, não sei o que. Eu fui ver o Gigo, R$9,10 por quilômetro eu ganhei na corrida. R$122 por hora. Mas, na verdade, só ficou com 9,80 na minha conta. Porque tinha uma dinâmicazinha. Enfim, só para registrar, uma das menores viagens da minha vida, mas não foi essa a menor. A menor viagem eu peguei uma vez numa garagem que tem na Duque de Caxias para levar para Riachuelo, que é rua paralela com a Duque. Eu só fiz o trajeto da quadra da Vigário José Inácio. A moça parou na esquina, aquela viagem deu 100 metros. Eu lembro que quando fui encerrar a corrida, o aplicativo dizia que eu queria cancelar porque não tinha andado o suficiente, mas eu respondi para eles: cara, foi tu que me deu esse trajeto, não fui eu que inventei. Como é que tu me dizer que eu não andei o suficiente? Eu tive que andar mais um pouquinho, andei pela Riachuelo até a esquina com a Borja, eu acho, daí finalizei, eu recebi os 5,88. Essa faz tempo, muito tempo, numa galáxia muito distante. E essa aqui tá top 3 das viagens mais curtas que eu fiz até hoje. Agora são 5 para as 9 da noite, então eu vou pegar a Camila e mais uma turma. 9 pila, corrida curta no X, tá com 3 ou 4 pila de dinâmico. Aqui na 24 para levar pra... Não pode estar com 4, deve estar com 2 de dinâmico. Para levar ali pro Zafra da Fernandes Vieira. É o que? Uns 3 km? É isso aí, deve ser isso. E daqui a pouco eu já vou pra casa, porque já diminuiu as corridas, já não tá mais tocando Comfort com volume. Até as 7h30, 8 horas eu só fui no Comfort, desde que eu voltei para Porto Alegre. Mas parou, já parou, e agora tem que estar achando X e a maioria recusando, na verdade, né? E eu não tô afim de passar raiva e aturar desaforo desse estagiário filho da puta. Chega por hoje, pessoal. Aqui no Cristal já 9h20 da noite. Finalizei minha última corrida, finalizando o vídeo, finalizando o dia por aqui. Estou aqui na Rua Tamandaré, já em direção ao Cafofo do Sol. Minha casa, minha vida. Foi ruim, mas foi bom. Se pegar o resultado isolado dentro do meu né, na minha vida, entre aspas, de motorista aplicativo, foi um dia ruim, abaixo da meta, não sei o que, blá blá blá. Mas foi o melhor dia em 2 ou 3 semanas, talvez. Principalmente depois que eu voltei para Porto Alegre. Mais uma vez, eu me convencendo do que está ruim em Porto Alegre, está muito pior fora de Porto Alegre. Um abraço pro Cassiano,
Cassiano outro dia pegou adesivo, inclusive aqui, aquele mesmo do Cadenão. Ele tá em Floripa, ou tava em Floripa essa semana de férias com a família e trabalhando lá. Tem família lá e tal. Inclusive eu contei a história dele, que ele começou a me seguir quando ele veio para Porto Alegre de muda, né? Ele morava em Floripa. E daí quando ele veio para Porto Alegre, ele falou aqui, inclusive. Ele começou a procurar, ele procurou vídeos, né, de motoristas daqui para aprender e tal. Daí foi quando começou a me seguir. Depois o Cassiano tava lá essa semana e daí todo dia ele me dava print das corridas. E lá tem uma categoria que não chegou aqui ainda, que é a Uber, né? Que é similar ao Negocia, chama Seu Preço, se eu não me engano. E pelo que ele me falava, ele me contava, eram coisas piores do que estão acontecendo aqui conosco, né? E ele falou isso, se tá ruim em Porto Alegre, tá muito pior aqui em Floripa. Ou seja, isso é uma coisa generalizada. Até me surpreendeu essa colocação, porque Floripa é uma cidade que é destino de férias, né? Principalmente de gaúchos. É uma cidade turística, cidade movimentada de turismo e tal, trabalha muito bem isso. Então na minha cabeça, cidades como Floripa, como Rio de Janeiro, como outras diversas aí, recebem turistas, recebem passageiros nessa época, enquanto Porto Alegre perde, né? Porque o pessoal sai daqui para ir para esses destinos. E pelo jeito eu estava enganado em relação a Florianópolis, né? Acho que não é bem assim. Talvez no verão a situação seja diferente, seja melhor trabalhar lá, por exemplo, dos meses de janeiro e fevereiro, e até acho que acredito que seja, do que em Porto Alegre, porque realmente a cidade aqui fica esvaziada, não tem apelo turístico nenhum, ninguém vem passar férias aqui, o pessoal sai fora daqui, né? Os gaúchos vão para o nosso litoral, quem tem grana vai viajar, vai passear, enfim. Então, por que eu estou falando tudo isso? Não faço a menor ideia. Porque foi, né, tá terrível o negócio. Eu não estou escondendo nada que está acontecendo aqui, né? Não estou escondendo nada. E não foi só o mês de julho, não foi só essas 2 semanas de férias. Essas 2 semanas de férias foram para os fortes, foram terríveis, de fato foram terríveis. Um período que talvez eu nunca tenha passado em relação a baixo desempenho, a baixo faturamento, a baixa demanda, nesses 8 anos que eu estou aqui já. Mas a situação tá ruim pelo menos desde depois do carnaval. O mesmo Cassiano, lá na Stephanie, durante aquela semana de carnaval lá, aqui os preços pelo menos dobraram, né, na categoria X. Pelo menos dobraram, triplicaram às vezes. O Cassiano, ele comentou, durante aquela semana eu repercuti aqui. Ele falou pra mim o seguinte um dia: só temos que nos preparar pra ressaca, né? Porque quando passar isso aí, porque a gente sabia que isso também, aquilo não era realidade, aquilo não foi realidade. Eu comentei, né? Falei aqui, quando passar isso aí, o estagiário vai vir com tudo. E veio, né? Tá vindo todo dia, toda semana, todo mês. Desde o início do mês de março, ao final do carnaval, enfim. Quando acabou aquela mamata. E tá cada vez mais difícil. Hoje teve um colega também, um abraço pro Felipe, de Guaíba, mandou uma mensagem também, um print que ele passou pro passageiro e tal. Eu já meio que discuti assunto com ele ali, troquei uma ideia sobre o print, sobre a argumentação. O passageiro dizendo pra ele que não precisava entrar no condomínio, que a pessoa estava se deslocando até a portaria, como se fosse fazer um favor pro motorista, né? Não é fazer favor pro motorista. A tua obrigação de passageiro é esperar pronto na portaria, pronto no hall do teu prédio, na calçada, se for o caso, se for uma avenida movimentada, e não fazer o favor de dizer: olha só, tu não precisa entrar no condomínio, viu? A pessoa está se deslocando para a portaria, tu pode aguardar aí. Não, tá tudo errado. Mas ele me mandou para mostrar que nem, pelo menos tem uns que tem perto de bom senso, né? Pra mim isso não é bom senso. Bom senso é aquele cara que pede daqui, ó, da calçada. Isso é bom senso. O cara que acha que tá fazendo um favor, mas é melhor do que aquele que tu chega lá depois de 1 minuto que vê que tu chegou, mandando entrar pra casa 27. Esse sim, esses aí tem que ser bloqueado, eliminados.
da carteira dos passageiros dos aplicativos. Mas não são, né? Não são. E o Felipe, então, só para concluir, me disse, depois desabafou que ele já colocou na cabeça dele que ele já está trabalhando para sair dos aplicativos o quanto antes. E que ele não se vê fazendo isso mais depois da virada do ano. Eu não sei se não é muito tempo, Felipe. Tá? Eu não sei se não é muito tempo. A situação está cada vez mais complicada. Eu estou focando tudo nas redes sociais, apesar de não estar ganhando R$1, de fato. Estou ganhando uns trocadinhos no Baratão. Tô ganhando uns trocadinhos do Baratão. Mas ainda assim, são uns trocadinhos que não dá um dia de trabalho meu por semana, por exemplo. Mas eu não quero mais depender disso aqui. Eu quero que isso aqui seja o combustível que me alimente para eu produzir conteúdo. Eu nunca vou abandonar, nunca vou deixar de dirigir, nunca vou deixar de carregar passageiro. Não, isso não. Mas eu não quero depender financeiramente disso aqui. E eu estou trabalhando na minha cabeça, né, já faz algum tempo, para que de fato o meu canal mude de fase, né? E comece a me trazer resultado financeiro, porque está cada vez pior. Não vou falar da minha situação pessoal, porque é a minha situação pessoal, mas ela tá feia de grana, né? Tá feia e agravada em muito e muito por esses últimos meses aí. Então é isso, vou chegar aqui no Zafra, tem umas coisinhas pra comprar, me lembrei agora no caminho enquanto falava com vocês. Acabou o pão, acabou algumas coisinhas lá, margarina, eu acho, enfim, né? Coisas do dia a dia, rotina de casa. Vou resolver essa questão depois, minha casa e minha vida. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.